Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje eu vou apresentar minha sequência didática. Eu pensei em uma sequência de aulas de lançamento de projéteis, pensando na teoria da aprendizagem significativa crítica e da teoria de flexibilidade cognitiva por meio do uso de uma simulação computacional, peer instruction e júri simulado. Tá? O contexto que eu escolhi foi trabalhar em alguma turma em que eles já tenham visto cinemática, né? Já tenham visto tanto MRU quanto MRUV, quanto vetores, operações com vetores e decomposição de vetores. Isso por causa do tema que é lançamento de projéteis. Esse tema ele vai ser revisitado em cada uma das aulas. Nós vamos começar com um tema e nós vamos deixá-lo cada vez mais complexo conforme nós formos adiante na matéria. Então, na primeira aula, a gente tem uma introdução ao lançamento de projéteis. Aqui seria quase uma aula tradicional. Nós vamos apresentar os conceitos básicos de lançamento de projéteis, como, por exemplo, alcance, altura máxima, tempo de voo, ângulo de lançamento, a influência de cada um desses termos em relação à função horária que a gente espera do as funções horárias, né, tanto horizontal quanto vertical do nosso movimento. O movimento dividido o movimento do lançamento de projetos dividido entre movimento horizontal e movimento vertical. Como eu falei, se eles tiverem visto movimento retilíneo uniformemente variado, aqui também se subentende que eles vão ter visto MQL, né, movimento em queda livre. Tá? Portanto, nós apresentamos os conceitos básicos do lançamento de projéteis, nós trazemos os conhecimentos prévios do aluno durante uma abordagem pedagógica. A forma que essa aprendizagem vai ser trazida vai ser de acordo com o que eles já conhecem. Tá? Essa ideia é para trazer o conceito da aprendizagem significativa crítica, né? E a ideia é nós podermos trazer todo esse conteúdo com coisas que têm a ver com o aluno, tá? Tem a ver com a realidade, com o cotidiano deles, ou com alguma coisa que eles já têm conhecimento, já têm como garantido, digamos assim. E estimulando a reflexão crítica do aluno durante o processo de aprendizagem sobre este tal processo, sobre a forma que ele está aprendendo. Trazer uma reflexão dele sobre o próprio assunto. As atividades serão introdução ao tema e objetivo da aula com os alunos, apresentando os conceitos básicos, né, de lançamento de projéteis, a discussão em sala de aula sobre principais dificuldades e dúvidas que os alunos podem ter em relação ao tema, visto que eles já podem trazer as dúvidas que eles têm daqui de em diante, anteriormente à própria aula, digamos assim, a utilização da teoria da aprendizagem significativa crítica, destacando a importância dessa conexão entre o conhecimento prévio dos alunos e os novos conhecimentos que nós vamos trazer durante a aula. Na segunda aula, nós trazemos a utilização de uma simulação do FET sobre lançamento de projéteis como a base da discussão. Então, nós vamos promover a aplicação prática dos conhecimentos em situações geradas a partir da problematização que utilizam uma simulação computacional de lançamento de projéteis. Essa simulação é consideravelmente famosa, inclusive, né? Pelo contexto do quão útil ela é didaticamente falando. A recapitulação de conhecimentos aprendidos na aula anterior, se dá durante essa aula, junto com o esclarecimento de possíveis dúvidas que tenham ficado ou que surjam durante essa própria aula. Né? Através de uma modelagem induzida pela nossa simulação computacional, existe a possibilidade de a gente demonstrar formas de simplificar e melhor entender esse conhecimento de lançamento de projéteis, mesmo que esses modelos possam apresentar simplificações. Né? As simulações elas são simplificações do mundo real e a ideia é trazer isso para os alunos. Vai ser realizada durante essa aula uma atividade em grupos, tá? É possível que essa atividade em grupos fique para uma próxima aula, mas eu acredito que dê para colocar tudo dentro da mesma, que é a demonstração da simulação computacional interativa sobre o lançamento de projéteis, mostrando diferentes variáveis e as suas influências no resultado final. A ideia é, os alunos discutem e propõem soluções para problemas relacionados a esse lançamento de projéteis. Vão ser estruturados em casos e mini-casos, podendo incluir situações reais, com lançamentos de diferentes ângulos, alturas de lançamento variáveis, entre outros. Né? Aqui, obviamente, essa
parte de estruturação em casos e mini-casos já tem a ver com a teoria da flexibilidade cognitiva. O reforço da matéria se dá na aula 3, com a aprendizagem coletiva através de peer instruction. Nós utilizamos de mini-casos e também de casos para estimular a aplicação dos conceitos aprendidos. Nós aplicamos a parte de peer instruction promovendo a interação e engajamento dos alunos, utilizando essa simulação computacional para auxiliar na compreensão desse lançamento de projetos. Nós recapitulamos esses conceitos durante essa aula e esclarecemos mais dúvidas durante essa própria discussão. A atividade, então, é a apresentação desses mini-casos relacionados. Os alunos devem identificar e analisar os dados disponíveis, aplicando conhecimentos aprendidos, propondo soluções. A aplicação da técnica de peer instruction, que é uma metodologia ativa, traz para os alunos a possibilidade de responderem perguntas de múltipla escolha sobre lançamento de projetos, nesse caso, esse é o assunto, individualmente e em seguida discutem essas suas respostas em pequenos grupos. A discussão em sala de aula com a participação do professor como moderador é de grande importância para compartilhar e debater as diferentes respostas e estratégias adotadas pelos grupos, tratando ele próprio como um moderador e um mediador dessa discussão. A aula 4 já traz um júri simulado, aplicação dos conhecimentos aprendidos, através da promoção de um debate e argumentação dos alunos por meio desse júri. A revisão dos conceitos é feita novamente aqui, tá? E a consolidação dos conceitos de lançamento de projéteis é induzida na ideia de que já é, digamos assim, a terceira vez que nós revisamos esse assunto. Cada uma, lembrando, dessas vezes, nós vamos deixando ele um pouco mais complexo e reduzindo todas essas situações a problemas que os alunos conseguem entender e melhor resolver juntos. O debate em sala de aula, com a participação de todos os alunos sobre os argumentos apresentados, ele é realizado durante esse júri simulado, e a apresentação de casos sobre lançamento de projetos e a discussão sobre as suas aplicações em diferentes contextos. Eu trouxe aqui uma observação. Durante as aulas, é importante incentivar a participação ativa dos alunos, principalmente quando nós estivermos utilizando alguma das duas metodologias ativas, o peer instruction ou o júri simulado, estimulando a discussão em grupos e a troca de ideias. O professor tem que atuar como mediador. Ele orienta e promove a reflexão crítica, a construção do conhecimento pelos alunos. O ensino aqui ele não é vertical, tá? Desde a primeira aula, a ideia não é tratar o professor como portador do conhecimento e transmissor, simplesmente, e os alunos apenas como receptores. A ideia é trazer essas aulas, e aqui cabe entre a parte da simulação do FET e da aula de peer instruction, uma aula experimental, com experimentos envolvidos talvez em um laboratório, talvez na própria sala de aula, lançamento de projetos em uma situação real mesmo, com a interação dos alunos com os mecanismos de lançamento de projetos, cálculo de trajetória, possibilidades e avaliação de possíveis resultados com base na teoria e confirmação dessas variáveis, dessas hipóteses, de acordo com a prática, né? Muito obrigado a todos pela atenção e até mais.